Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre Nova Orleans, um pedacinho da França nos Estados Unidos. Nova Orleans e praticamente todo o estado da Louisiana foram colonizados pelos franceses. A cidade recebeu esse nome em homenagem ao rei Felipe II, que possuía o título de Duque de Orleans lá na França. Apesar do nome, Nova Orleans também tem o apelido de Cidade Crescente, por se desenvolver ao longo do rio Mississippi, e também possui um lema que é sempre citado pelos moradores da cidade: Deixe os bons tempos rolarem. Os habitantes originais do lugar eram os índios Choctaw, mas foram forçados a se deslocar para o oeste assim que as primeiras delegações francesas chegaram na cidade, vindas de Quebec, no Canadá. Assim, em 1718, foi fundada oficialmente a cidade de Nova Orleans. Algumas décadas depois, foi assinado o Tratado de Paris e o controle da cidade passou dos franceses para os espanhóis. Muitos dos colonos não gostaram dessa mudança e migraram para o Canadá nessa época. No final do século, Nova Orleans foi atingida por dois grandes incêndios num período de 7 anos e praticamente toda a cidade foi destruída. Por conta disso, vemos também muita influência espanhola na arquitetura da cidade, pois foram eles que a reconstruíram. Já em 1800, a França comprou a região novamente da Espanha para 3 anos depois vendê-la definitivamente aos Estados Unidos, que incorporou todo o estado da Louisiana e posicionou Nova Orleans como capital. Nesse período, a população da cidade aumentava demais por conta do movimentado porto marítimo e muitos imigrantes de países caribenhos se instalaram em Nova Orleans, mas a maior concentração foi sem dúvida dos haitianos. Esses, inclusive, possuem grande influência em costumes e na culinária da cidade. Aliás, desde o início, Nova Orleans é vista como uma cidade amistosa a receber visitantes e até hoje é uma das mais diversificadas culturalmente nos Estados Unidos. É reconhecida como a cidade com menos preconceito no país. No entanto, em 1861, a cidade se separou dos Estados Unidos e juntou-se aos Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana. Mas por estar em um local estratégico, um grande contingente de forças americanas se deslocou para lá e retomaram a cidade sem conflito, fazendo com que a cidade fosse poupada da destruição que acontecia em outros grandes centros. Durante o século XX, Nova Orleans recebia ainda mais imigrantes, dessa vez principalmente de origem italiana, mas ao mesmo tempo que a cidade se desenvolvia, por várias vezes era acometida por epidemias, e isso mantinha a população sempre em alerta. Isso acontecia porque a cidade possuía vários pântanos e era um cenário ideal para a propagação de doenças. Então, o governo resolveu drenar parte desses pântanos e represar a água em lagos ou mesmo devolvê-la aos rios. Essa posição geográfica da cidade, cercada por lagos, rios, pântanos, etc., fez com que os danos do furacão Katrina em 2005 tomassem proporções jamais vistas. A passagem do furacão causou destruição tanto pelos ventos e principalmente por enchentes, já que a maioria dos reservatórios e barragens se romperam, fazendo com que a cidade inteira ficasse inundada. Foi a maior tragédia da história do estado da Louisiana e o desastre natural com maior prejuízo em todos os tempos nos Estados Unidos. O processo de reconstrução e recuperação econômica permanece até hoje. A cidade atualmente tem o porto mais movimentado dos Estados Unidos por conta de sua proximidade com o Golfo do México e também pela indústria petrolífera no estado. Mas é no turismo que essa recuperação se concentra. Nova Orleans é uma das 10 cidades mais visitadas do país e, por ter um dos povos mais acolhedores da América, é destino de milhares de visitantes todos os anos. A cidade também é conhecida por suas festas e eventos, e o mais famoso deles é o carnaval em Nova Orleans chamado Mardi Gras, que constantemente é retratado em filmes e séries. Sempre tem coisas interessantes para ver e fazer na cidade e é altamente recomendada por todos os entendidos em viagem e turismo. Essa foi a história de Nova Orleans. Espero que tenham gostado e que tenha despertado a vontade de conhecer essa incrível cidade. Deixem nos comentários quais outras gostariam de visitar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.